Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do nosso comentário exegético da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes, nós estamos na nossa terceira aula deste módulo, tratando aqui sobre a Epístola de 1 João, certo? Vamos seguir adiante. Na última aula a gente comentou o versículo 25, fez inclusive uma aplicação. Agora no versículo 26 a gente tem isto que vos acabo de escrever, siga aqui comigo. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Dá vontade que dá já de sair aplicando tudo e tal, mas vamos devagar, né? Tauta egrapsa, humin, periton, planonton, certo? Planonton, rimas. Vamos traduzir esse texto aqui da melhor forma possível, certo? Eu quero já começar aqui com essa expressão. Deixe-me colocar isso aqui, esse elemento aqui. Isso, agora ficou melhor. Pronto. Deixe-me explicar aqui para você o seguinte. Quando a gente tem aqui a palavra tauta, ela é uma palavra que é um pronome demonstrativo, certo? É um pronome demonstrativo. Então já vamos começar aqui falando que tauta é um pronome demonstrativo. Sendo um pronome demonstrativo, o que nós temos aqui é que tauta é um pronome demonstrativo, só que ele está sozinho aí na frase. Geralmente um pronome demonstrativo ele vem junto de uma outra palavra. Por exemplo, este rapaz, este homem, esta mulher, esta menina, este menino, aquele homem, aquela mulher, aquela igreja, aquele cachorro, isso, né? Esse menino, essa menina, esse rapaz, essa igreja, esse cachorro, enfim. Quando a gente tem esses elementos, este, aquele, nós temos pronomes demonstrativos no português. No grego também funciona mais ou menos assim. O pronome demonstrativo ele requer um complemento, né? Um complemento que eu quero dizer assim, uma palavra a qual ele se refere. Então, este homem, esta mulher, aquele homem, aquela mulher. Só que às vezes no grego a gente tem o pronome demonstrativo sozinho, certo? Sozinho. E isso é que é interessante, porque, por exemplo, a gente viu a palavra haute, esta é a promessa, né? Haute estin, esta é a promessa. E aqui a gente tem tauta. Tauta, como eu falei, ele é um pronome demonstrativo. Neste caso, é um pronome demonstrativo que está no gênero neutro, certo? O gênero é o gênero neutro. E deixa eu dizer para você também que não só o gênero dele é neutro, dessa palavra, é neutro desse pronome, mas ele também está no plural. Certo? Aqui eu coloquei... interessante, eu falei plural e coloquei o plural o S do plural, né? Enfim, vamos lá. Vamos entender o que eu fiz aqui. O pronome é um pronome demonstrativo. Ele é um neutro e ele está no plural. E ele está sozinho aí na frase, porque ele não está ligado a uma outra palavra ao qual ele está se referindo. Então, como é que a gente faz para traduzir isso aí? O fato de ele estar no neutro diz muita coisa, porque quando ele está sozinho no neutro, e especificamente no plural, a gente vai entender que o autor está usando esse pronome demonstrativo aqui como sendo o próprio sujeito da frase. Então, tauta vai ser sujeito. Mas como é que a gente vai traduzir, então? Se ele está no neutro e ele está no plural, o que se pressupõe é que, estando no neutro, ele vai estar se referindo a não pessoas, mas a coisas. Então, se ele não está se referindo a pessoa, mas a coisas, como é que a gente vai entender, então? Se está falando de estas... Então, a ideia será estas coisas. Estas coisas. Então, eu estou falando sobre isso porque
Muitas vezes no Novo Testamento a gente vai ter isso. A gente vai ter tauta egrapsa. Estas coisas vos escrevo para que. Estas coisas vos escrevo. Isto vos escrevo. Então, essa repetição dessa relação dessas palavras, ela diz respeito ao quê? Ao fato de que nós temos um pronome demonstrativo funcionando, neste caso aí, como o pronome demonstrativo funcionando como sendo o sujeito. Se fosse no masculino plural, seriam estes homens. Se fosse no feminino, no masculino, no feminino plural, um pronome demonstrativo no feminino plural seria estas mulheres, mas sendo tauta neutro plural, então vai ser traduzido como estas coisas. Perceba que essa é uma relação bem comum no grego, muito embora algumas vezes as pessoas não sabem disso, mas digamos assim, é um dispositivo linguístico que o grego tem para fazer essa relação aí do tauta, né, do estas coisas, e aí a gente tem aqui égrapsa. A gente poderia falar muito sobre esse égrapsa aqui, pessoal, mas deixa eu chamar a sua atenção da seguinte forma, aqui como um verbo que ele é. Égrapsa, ele tem duas formas importantes que a gente precisa chamar a atenção. Primeiro eu quero dizer que esse verbo aqui é o verbo grafo. É o verbo grafo. E o verbo grafo, você talvez se lembre que é o verbo eu. Se eu falo aqui para você grafografia, ortografia, gráfica, essas palavras, elas dizem respeito a uma raiz em comum. Gráfica, grafia, ortografia, essas palavras dizem respeito à escrita. Essa é a ideia dessa raiz aí, graf, certo? E dessa forma, o que a gente tem é eu, o grafo seria eu escrevo. Eu escrevo. E sendo aí eu escrevo, se você prestar atenção, além do escrevo, além do grafo aí, você tem algumas diferenças para esse verbo. Você tem aqui um epsilon e você tem aqui um psi, certo? Um psi. Como é que ele chegou assim? É porque essa palavra aí, ela está no verbo que a gente chama no grego de aoristo. Aoristo. O que seria o verbo aoristo, professor? O verbo aoristo, eu poderia falar muita coisa sobre ele, mas basicamente, falando aqui de aspecto verbal, talvez você esperasse, é o passado, professor. Não, não é o passado. O grego não trabalha com os verbos na estruturação temporal, cronológica, como nós temos no português. No português, normalmente, nós temos presente, passado e futuro para falar sobre os tempos, né, em que as coisas acontecem. Então, o que acontece no presente, a gente normalmente usa o presente. O que acontece no passado, a gente usa os pretéritos, imperfeito, mais que perfeito e perfeito. E o futuro, a gente usa o futuro. Tá, no grego, como é que funciona, professor? Não é uma aula de grego totalmente, então não cabe aqui falar todos os detalhes sobre o verbo, mas uma coisa importante para o comentário exegético, porque no comentário exegético a gente tenta entender, fazer a exegese do texto, e a gente vai lidar muitas vezes com um texto com verbos. Então, no caso aqui, o verbo aoristo, ele tem o que a gente chama de, no grego a gente chama de aspecto verbal, certo? Tem um aspecto verbal. E esse aspecto verbal, ao invés de dizer algo a respeito do tempo verbal, do tempo cronológico, presente, passado, futuro, ele diz algo a respeito da perspectiva. Da perspectiva do autor. E dentro dessa ideia de perspectiva do autor, ao invés dele falar de tempo, ele está falando de como o autor vê aquilo ali.
Poderia falar muito sobre isso, mas basicamente já lhe adianto que a perspectiva do autor no Aoristo é de ver a ação como um todo, ao invés de ver a ação como um processo, ele vê a ação como um todo. Por isso a gente chama ele dos verbos do aspecto perfectivo, certo? É a ideia do Aoristo. Tá. E daí, professor? Me ajuda a entender melhor isso aí. Por que o senhor está falando isso aí? Tá. O que o Aoristo faz? Primeiro vamos entender a forma dele aqui, ó. O Aoristo ele tem o que a gente chama de aumento, que é esse epsilon aí, o epsilon de aumento, e ele tem um sigma aqui, ó. Ah, professor, mas como é que esse sigma foi parar aí? Cadê esse sigma, né? Por que eu não estou vendo esse sigma aí? Ele está escondido aqui, certo? Como nós temos o grafo e nós temos o sigma, que é uma marcação do Aoristo, epsilon mais o sigma, nós temos aqui o φ mais o sigma. Tem uma ligaçãozinha aqui. Φ mais sigma no grego se torna psi. Por quê, professor? Tem toda uma aula para falar sobre isso, mas basicamente esse é um Aoristo que você precisa saber. Se você quiser conhecer no texto, você vai ver um epsilon e um sigma, certo? Um epsilon de aumento e um sigma aí na frase. Eu vos, e a ideia é eu vos escrevo ou vos escrevi. Depende aí do contexto. Não necessariamente o Aoristo ele precisa ser visto como um passado, como um pretérito do português. Mas a ideia basicamente é: estas coisas eu vos escrevo ou vos escrevi. E aí ele prossegue aqui. Aliás, eu escrevi. E aí o que a gente tem, além disso, além do vos escrevo, é que a gente tem aqui também rimen. Rimen. O que seria, eu coloquei aqui no vermelho, mas vou voltar aqui para a forma comum que eu estava usando. Rimen. Rimen é o pronome pessoal na segunda pessoa do plural. Seria a ideia do vós. Mas o seu caso aqui é um caso dativo. Então é por isso que é vos. Por isso que ele traduz como vos, né? Porque eu escrevo a vós, ou eu vos escrevo, sendo então o objeto da frase. Então dessa forma ele se torna eu vos escrevo. Vamos adiante. Estas coisas, lembra que o plural aqui, tauta, égrapsa, escrevi, rimin, vós, ou a voz, melhor dizendo, periton. Olha aqui, essa expressão aqui, periton, ela é o que a gente tem no grego, umas preposições. A preposição é a preposição peri aqui, preposição mais uma palavra em algum caso, igual a algum significado. Nesse caso, qual é o significado? A palavra peri, no caso, com o genitivo, certo? Então, peri mais o genitivo, peri, mais genitivo, vai ter uma ideia de acerca de, ou sobre, certo? Vou colocar aqui sobre, ou acerca de, sobre ou acerca de. Ou seja, com isso o que nós podemos perceber é que ele vai falar sobre quem é que ele vai falar, acerca de quem ele vai falar. Ele vai falar acerca dos que vos têm enganado, ou os que têm enganado, certo? Os que têm enganado. Aqui, nós temos uma outra forma do grego, certo? Que no caso aqui é um artigo mais
um verbo, como a gente chama no grego, um verbo no particípio. Sendo um verbo no particípio, ele vai ter essa ideia, ele vai trazer essa ideia do o que vos engana, ou aquele que engana. No caso, qualquer verbo, se fosse um verbo ver, então seria aqueles que vêm, se fosse o verbo ver no particípio. Lembra que o particípio grego ele não é o mesmo particípio do português, certo? O particípio do português ele foi desarmado. Então esse desarmado ele é particípio. Mas no grego é outra coisa, certo? O particípio no grego é diferente. Acontece que ele tem esse nome aí e a gente tem que replicar essa nomenclatura no grego. Mas não confunda o particípio grego com o particípio do português, porque há uma grande diferença. O ponto é que se nós temos um artigo mais um particípio, o que nós temos é a ideia do aqueles que, certo? Então é aqueles que, e no caso aqui o verbo, né? Planonton, aqueles que enganam. Ora, aqueles que enganam. E aí a próxima pergunta seria: a quem engana, engana alguém, certo? Quem engana, engana alguém. Ou seja, esse verbo ele é um verbo que requer um objeto direto. Quem é o objeto direto? Rimas. Se você prestar atenção aqui, também é um verbo na segunda pessoa do plural. A ideia é vós, mas no caso aqui, ao invés de ele estar no dativo como o outro, ele está aqui no acusativo. Ou seja, são aqueles que enganam a vós, ou aqueles que vos enganam. Essa é a ideia que ele está apresentando aí pra gente, certo? Aqueles que vos enganam, por isso o rimas está no acusativo. Muito bem, o que nós fazemos com isso então? A gente parte para a nossa tradução. Lembrando que o tauta é estas coisas, pronome demonstrativo no neutro, sem uma outra palavra a qual ele se refere. O que nós fazemos então? Nós traduzimos, eu vou colocar aqui nessa linha de baixo, estas coisas. Estas coisas, e aí nós temos o egrapsa. Como o contexto traz para a gente a ideia de que é algo do passado, a gente vai traduzir o egrapsa como passado. Não quer dizer que todo o aoristo é passado, só quer dizer que nesse contexto aqui, o que parece mais claro para a gente é que egrapsa é passado. Então, porque como eu falei, no verbo grego, não estamos falando de tempo cronológico, mas de um aspecto verbal, da perspectiva do autor sobre a ação, beleza? Então vamos lá, estas coisas vos, eu vou traduzir assim para ficar mais literal, escrevi, tauta egrapsa, estas coisas escrevi, e eu vou ser aqui bem literal mesmo, escrevi para vós, certo? Escrevi para vós. Eu poderia traduzir como vos escrevi. A ideia continuaria certa, mas eu gosto de, quando a gente está na tradução do grego para o português, ser o mais literal possível, o mais, digamos assim, o mais ipsiliteri, palavra por palavra, para que a gente não se confunda na tradução. Costumo dizer para os alunos que o propósito de a gente fazer a tradução no grego não é dizer que uma tradução é maior, melhor, pior, ou melhor, ou até você fazer uma tradução melhor do que alguma outra pessoa. Não é essa a ideia. Até porque os tradutores tiveram um trabalho bem grande de fazer o que eles fazem. A ideia de entender a tradução é dialogar com a tradução. Ou seja, é saber como essa tradução foi feita, o porquê da escolha de cada tradutor, por que eles traduziram diferente. Se você notar, se nós não temos o grego como uma ajuda, na hora de comparar as versões, a gente só tem como imaginar por que há uma diferença ali. Você não tem como saber o porquê da diferença. Você só tem que saber que há uma diferença e você pode ficar ali imaginando o porquê dela. Quando a gente tem
o grego como uma ferramenta, então a gente consegue dialogar com as traduções, a gente consegue saber, olha, essa palavra aqui, ela aparece tantas vezes no grego, ele foi traduzida assim, talvez por essa razão. Então isso é muito legal. Para mim, é uma das razões pelas quais o grego é tão importante, para você não ficar absolutamente refém das traduções. Isso, para mim, já é o suficiente para a gente poder aprender grego, para a gente poder olhar para as traduções. Eu não estou falando somente de emitir um juízo de valor com relação às traduções, é realmente poder dialogar, e eu acho que a palavra é exatamente essa, é a palavra dialogar, eu saber o porquê das traduções, entender o porquê elas foram traduzidas assim, e poder conversar com elas, certo? Então, estas coisas escrevi para vós, então é por isso que eu uso o para vós, por quê? Porque o rimás, aliás, o rimin, o para vós, pessoal, aqui é o rimin, tá? Rimin, ou seja, estas coisas tauta, escrevi, égrapsa, rimin, para vós. Por quê? Porque o rimin, ele é uma palavra que está no dativo, certo? Então, o dativo, geralmente sendo objeto indireto, a gente usa a preposição para. Então, fica aí a ideia do para vós. Estas coisas escrevi para vós. E aí nós temos o peri ali, certo? O peri. Peri. Periton, ou seja, acerca. A ideia aqui é acerca ou sobre, certo? Acerca. E aí nós temos o acerca do que, né? Acerca dos. E aí a gente tem esse verbo aí, planonton, certo? Planonton. Deixa eu abrir aqui especificamente esse verbo para a gente ter a ideia específica dele, certo? 1 João, nós temos aqui no versículo 26. 1 João 2, 26. Nós temos aqui a palavra para planonton. É a palavra para desviar, certo? Desviar. Então, os que vos desviam, certo? Os que desviam acerca dos... Aí nós temos o periton, né? Dos que... A tradução aí é dos que vos procuram enganar, né? Dos que procuram vos enganar, certo? Mas vamos traduzir literalmente, depois a gente chega nessa ideia. Então, dos que vos, ou seja, desviam eles deviam, essas pessoas, desviam, né? Acerca dos que vos desviam. Então aqui, nesse versículo, o que a gente tem é a ideia do tauta egrapsa rimen periton plan nonton rimas, estas coisas vos escrevi para vós acerca dos que vos desviam. Então, nessa hora, a gente vê João trabalhando de uma forma muito clara sobre a razão de ele ter escrito. Ele escreveu sobre os que enganam, ou seja, é uma carta de proteção. João está deixando claro que havia pessoas ali tentando enganar. Muitas vezes no texto a gente infere isso por outras razões, mas neste caso fica explícito. João explicita o seu propósito de trazer uma palavra de advertência àqueles irmãos sobre eles não se desviarem, porque ele está escrevendo sobre pessoas que estavam desviando aquelas pessoas, certo? Então essa é a ideia que está sendo colocada aí. Estas coisas escrevi para vós acerca dos que vos desviam, ou como foi traduzido aqui, acerca dos que... Isto que vos acabo de escrever já é uma outra forma de traduzir.
é acerca dos que vos procuram enganar, certo? Então a ideia é dos que procuram enganar, mas aí a gente já está fazendo uma interpretação, não é ruim, não é errado a gente interpretar, mas literalmente a palavra lá é dos que vos enganam, dos que vos desviam. É claro que eles não desviaram, senão João não estava escrevendo para essas pessoas. Então, por isso o tradutor usou a ideia do procuram enganar. Mas, mais uma vez, a gente está aqui dialogando com a tradução e não simplesmente sendo refém absolutamente, né, do que a tradução traz para a gente. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Vamos aí para a próxima aula, se assim Deus permitir. Ficamos por aqui agora. Valeu.